Oi, gente! Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o nosso último lançamento, que é Juninho e seus outros lados. Esse livro ele foi publicado no finalzinho do ano passado, final de 2021. Eu escrevi em coautoria com a Juliana Vieira, com a Mariane Nataine e com a Natana Tainara. E foi muito legal participar desse projeto junto com elas, porque a gente traz para vocês os modos criança. É um livro que ele pode ser usado tanto com crianças como com adolescentes e até adultos, no sentido da psicoeducação. Se eu for pensar com crianças em especial, a gente vai explicar quais são os modos criança. Então, cada modo vai ter um nome que nós escolhemos para cada um desses modos, e para cada modo a gente vai trabalhar com a criança que nome ela gostaria de dar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o denguinho. O denguinho é o modo criança vulnerável. Então, aqui embaixo a gente tem as perguntas que vão ser direcionadas para a criança e aqui a definição. Então, deixa eu ler para vocês. Olá, o meu nome é Denguinho e eu apareço em sua vida quando você se sente triste, ansioso, assustado ou com medo, quando pensa que não estão lhe dando atenção ou que ninguém gosta de você, quando se sente rejeitado, excluído ou com vergonha de si mesmo, quando se sente sozinho, com medo de ser abandonado, quando acredita que alguém vai fazer mal a você ou quando acha que alguma coisa perigosa pode acontecer. Então, aqui na descrição do denguinho, nós trouxemos alguns elementos das necessidades emocionais fundamentais não atendidas que podem fazer com que o denguinho surja. E logo abaixo a gente tem perguntas que podem ser feitas para a criança. Você já percebeu se o denguinho aparece em você? Como você fica quando ele aparece? O que faz o denguinho aparecer em você? Que nome você gostaria de dar para o seu lado denguinho? Que tal fazer um desenho do seu lado denguinho? Então a gente apresenta a definição do modo. Ele tem uma ilustração, que é uma ilustração que vai trazer a expressão facial, a expressão corporal, que é característica daquele modo, e a criança vai ter a oportunidade de configurar o próprio modo. Hoje nós temos muitas opções como aplicativos de imagens, o próprio TikTok com muitos recursos que a criança ela pode colocar a imagem dela com alguns acessórios e aí ela pode personalizar o próprio modo criança dela. Um outro modo que a gente tem é o zangão. O zangão é o modo criança zangada ou criança raivosa. Também o modo criança furiosa. Então, o Christoph Luz, ele traz a diferenciação dos modos, mas por uma questão de economia, a gente optou nesse livro trazer o zangão, porque a gente entende que o modo criança zangada ou raivosa e a criança furiosa seriam níveis de raiva que a criança possa exibir. Então, olha aqui o nosso zangão. E o próximo é o afobado. Aqui a gente tem então o modo criança impulsiva indisciplinada, que a gente optou por juntar num único modo, para não ter tantos modos assim nesse livro, para trazer uma coisa mais sintética. Então, o afobado se apresenta. Oi, eu me chamo Afobado e quero deixar claro que gosto das coisas do meu jeito e detesto ouvir as frases não pode, agora não, você precisa esperar. Quando eu apareço, você faz o que tem vontade, sem pensar nas consequências. Também posso levar você a fazer tudo ao contrário do que mandam, ou simplesmente deixar tudo uma grande bagunça. Um outro modo que aparece é o contente. O contente corresponde ao modo criança feliz e ele se apresenta. Olá pessoal, que alegria falar com vocês. Eu me chamo Contente. Apareço quando você se sente amado e valorizado, quando recebe atenção e carinho, quando você fala sobre os seus sentimentos, quando faz aquilo que gosta, quando brinca, quando aprende algo novo e consegue, como andar de bicicleta. Você se sente tranquilo e alegre comigo.
adoro aparecer em sua vida e as pessoas também ficam muito felizes quando eu apareço. E aí a gente traz uma série de ilustrações para a criança identificar o que acontece para que o contente apareça. Então a gente colocou assim: você conhece o que precisamos para o contente aparecer? Vou mostrar. E aí seguem várias ilustrações das necessidades sendo atendidas. Por exemplo, pertencimento, sentir-se protegido e seguro. Olha só, então a gente tem algumas páginas com várias ilustrações que representam as necessidades emocionais fundamentais. Como que a gente pode trabalhar essa parte? Identificando com a criança, primeiro, sem ela ler, né? A gente pode tapar o que representa a ilustração. O que você acha que isso significa? Aí eu vou ler, por exemplo, ter pessoas que acreditam, que torcem e apoiam você. Então a gente está falando da questão da autonomia e da autoeficácia, domínio 2, né? Então a gente vai trabalhando cada imagem que representa diferentes necessidades emocionais fundamentais e vai vendo com a criança de que maneira cada uma delas é atendida, em que momento essas necessidades são atendidas, bem como aquelas que não são, para entender se o contente tem aparecido com frequência ou não, e se o contente não tem aparecido com frequência, por que será que ele anda tão sumido? E a gente tem, por fim, o sensato. Olha aqui o sensato. O sensato corresponde ao modo criança competente, ao modo criança sábia, que nas crianças seria correspondente ao adulto saudável. Ele que vai nos ajudar a resolver os problemas, a lidar com as dificuldades e a coordenar esse time de modos. É claro que a criança ela pode apresentar os modos pais já internalizados, ela pode apresentar os modos de enfrentamento, mas nesse livro a gente optou por trazer somente os modos criança, porque são um início de conversa. Então, ele vai nos ajudar a configurar os modos iniciais da criança, e depois que a criança já entendeu o que são os modos e como eles podem aparecer em diferentes situações, aí a gente pode entrar para os demais modos que ela também pode apresentar. Então a gente apresenta a família do Juninho e traz situações em que os modos dele vão aparecer tanto na família quanto no ambiente escolar. E também situações em que os modos podem aparecer juntos, como por exemplo, o zangão e o afobado. Eles aparecem juntos numa dada situação. E daí tem que vir o modo sábio e competente, que seria na nossa história o sensato, para ajudá-los. O que a gente pode fazer? E a gente também traz que eles não são disfuncionais, porque os modos crianças não são disfuncionais. Em alguns momentos eu vou precisar recorrer ao zangão, em outros momentos o afobado ele pode me ajudar. Então, por exemplo, se eu estou num parque de diversões, eu quero aproveitar ao máximo aquele dia, então eu posso trazer um pouco da minha impulsividade, tá tudo bem, não é nada grave, né? Então a gente vai trabalhar com a criança recursos de enfrentamento, de manejo, como que o sensato pode ajudar cada modo de uma maneira equilibrada, quando que cada modo vai poder aparecer e as consequências de quando a gente não pensa e traz os modos que num determinado momento não seriam tão legais assim de aparecer. E aí, uma outra coisa que é legal é que os pais vão trazer na interação, por exemplo, com o zangão, os modos pais punitivos e também os modos pais exigentes. Então a gente pode trabalhar com a criança o sketch mode, ou seja, quando um modo meu é ativado, qual é a reação nos meus pais? Que modo esse meu jeito de ser que foi ativado naquele momento pode ativar nos pais. Então eu deixo a dica para vocês, Juninho e os seus outros lados. Espero que vocês gostem, que ele seja muito útil na prática clínica de vocês. Depois me contem nos comentários se já usaram também com adultos, com forma de psicoeducação, e o que vocês acharam desse livro. Muito obrigada e até a próxima!